Muito bem. Até agora não entramos ainda na matéria propriamente dita do livro de Joana de Ângeles. Vamos entrar agora no primeiro item que intitula-se Psicogênese do Ciúme. Psicogênese do Ciúme. Ela diz assim: o espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências passadas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Coisa do passado. Ele traz as marcas no perispírito e, consequentemente, ela vai ser manifestada. Inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas são reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Aspira ao amor e teme entregar-se-lhe, porquanto o sentido da posse que lhe daria autoconfiança está adstrito à dominação de coisas, de pessoas e de interesses imediatistas, ambicionando transferido para quem certamente não se permitirá dominar pela sua morbidez. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade igualmente infantil, esta deixa-se temporariamente manipular por acomodação ou sentimento subalterno, reagindo a posterior de maneira imprevisível. A pessoa, às vezes, deixa-se manipular, mas, em contrapartida, ela tem uma reação intempestiva e inesperada, né? Imprevisível principalmente. Em outras oportunidades, permite-se conduzir desinteressando-se das próprias aspirações, enquanto submete-se aos caprichos do dominador, resultando numa afetividade doentia, destituída de significados nobres e de vivências enriquecedoras. Porque a culpa se encontra no íntimo, esse indivíduo não consegue decodificá-la a fim de libertar-se, ocultando-a na desconfiança que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. A culpa está lá embutida, só que ele não conseguiu ainda decodificá-la. E com isso, experimenta tormentos e desajustes. Incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas. Isso é muito triste. O indivíduo desconfia de Deus e de todo mundo, supondo que também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar os sentimentos infelizes. É um indivíduo desconfiado, não acredita em absolutamente ninguém. Porque não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho nem o devotamento de outrem, afligindo-se em razão do medo de perder-lhe a companhia. Esse tormento faz tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável, em face da geração de contínuos conflitos que o inseguro se permite. O indivíduo, ele faz uma teia tão bem urdida pela sua imaturidade, que ele evita o contato com quem quer que seja para que não corra risco de perda. A imaturidade psicológica daqueles que assim agem torna-se tão grave que procuram justificar o ciúme como o sal do amor, como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito do sal da desconfiança. O amor nutre-se
de amor e consolida-se mediante a confiança restrita que gera, selando os sentimentos com as belas vibrações da ternura e da amizade bem estruturada. O amor nutre-se de amor. A falta de maturidade emocional do indivíduo prendeu ao período do pensamento mítico, no qual as fantasias exercem predominância em sua conduta psíquica. Incapaz de enfrentar a realidade e as situações que se apresentam como necessárias ao crescimento contínuo da capacidade de discernimento e de luta, faculta-se a permanência na fantasia, no cultivo utópico da ilusão, imaginando um mundo irreal que gostaria de habitar, evitando a convivência com o destemor e o trabalho sério, de forma que se conduz asfixiado pelo que imagina em relação ao que defronta na vida real. Torna-se capaz de manter uma vida interior conflitiva, que mascara com sorrisos e outros disfarces, padecendo o medo e a incerteza de ser feliz. O indivíduo cria uma máscara e tenta, com essa máscara, enganar a todos e principalmente a si próprio. Sempre teme ser descoberto e conduzido à vivência dos fatos conforme são, e não consoante desejaria. Evita diálogos profundos, receando sempre falsear e ser identificado nos recalques e desaires que lhe são habituais. Ele procura enganar a si e a todos. Procedente de uma infância na qual teve de escamotear a verdade e disfarçar as próprias necessidades por medo de punição ou de incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem a libertação das inseguranças juvenis. Olha que tristeza! Quando jovem, quando criança, com medo das reprimendas e principalmente das surras que eram muito comuns antigamente, hoje nem tanto, mas ainda tem. A criança, ela simplesmente acaba escamoteando a verdade, disfarçando as próprias necessidades, com medo das represálias, né? Sentindo-se sempre desconsiderado porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar dominando, entrega-se aos ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica. Vê e ouve o que existe no seu mundo íntimo, transferindo essas fantasias para subjugar o ser a quem diz amar. Olha, a pessoa cria uma teia para si próprio e envolve a pessoa que ama nessa teia para que não corra risco de perdê-la. É uma tristeza. Atormentado pela autocompaixão, refugia-se na infelicidade, de modo a inspirar piedade, quando deveria esforçar-se para conquistar a afeição. Ao invés de criar um clima de otimismo e de espontaneidade, ele cria uma autopiedade, uma condição de inspirar piedade dos outros. Subestima-se ou sobrevaloriza-se, assumindo posturas inadequadas à idade fisiológica, que deveria estar acompanhada do desempenho saudável, de ser psicológico e maduro. Infelizmente, ele não consegue sair
daquele pasto em que ele se encontra, daquele lodo, daquele atoleiro, para poder adquirir experiências salutares e saudáveis. Com isso, infelizmente, ele cria para si vícios, trejeitos, manias para chamar atenção, entende? Posturas inadequadas à sua vida fisiológica. Ele se manifesta como uma criança e já tem idade para ser um adulto, verdadeiramente adulto, mas infelizmente ele se encontra numa situação psicológica imatura e a maturidade psicológica não chegou, não conseguiu atingi-lo, não é? E traz sofrimento para si e traz sofrimento para aqueles com os quais ele convive, que é muitas das vezes o marido ou a esposa, geralmente a esposa, né? E os familiares, que acaba arrastando para a viciação. Muitas vezes a pessoa, num quadro dessa natureza, busca substância psicoativa para fugir da depressão. Nota isso.